Você quer falar com os iranianos? Bombardeie-os. Depois você pode começar a falar, mas antes de bombardeá-los, você nem consegue chamar a atenção deles. Primeiro de tudo, bombardeie-os. Depois você pode ter um breve cessar-fogo. Mas durante o cessar-fogo, você tem que continuar machucando eles, porque se você parar de machucar, não consegue falar com eles a menos que estejam machucados. Eles nem são um parceiro para negociações. Se não for muito doloroso para eles, você não consegue falar com eles. Neste momento, o mundo está assistindo a uma guerra com o Irã. Mísseis, ataques, retaliação, e na superfície parece uma história familiar: poder contra poder. Mas e se não for nada disso? Porque, apesar da força militar esmagadora de Israel e dos Estados Unidos, o regime do Irã ainda está de pé, ainda está ativo, ainda está moldando o campo de batalha. Então, talvez a verdadeira pergunta não seja quem está vencendo, talvez a pergunta seja: isso pode mesmo ser vencido? Meu convidado de hoje é o professor Dan Schweftan, um dos principais pensadores estratégicos de Israel, que passou décadas estudando como os conflitos no Oriente Médio realmente funcionam. Na última conversa, ele disse algo marcante. Nesta região, os conflitos não se resolvem, apenas se administram. Então agora, vendo tudo o que está acontecendo, precisamos perguntar: Dan Schweftan, esta guerra confirma sua visão de mundo ou a desafia? Não, ela confirma muito fortemente, especialmente quando voltamos à questão da vitória, que é discutida de uma forma muito superficial. Quem pode de uma vez por todas conquistar uma vitória e então todos podem montar seu unicórnio rumo ao pôr do sol? As coisas não funcionam assim. E se você fizer parecer que é isso que você está procurando, então, é claro, as pessoas vão ficar decepcionadas. Você tem bárbaros no Oriente Médio, aliás, não só no Oriente Médio, mas você tem muitos bárbaros no Oriente Médio, e a questão em jogo é: será que pessoas civilizadas podem forçar os bárbaros a parar de agir com barbárie, não de uma vez por todas, mas repetidamente, para que a vida civilizada possa continuar? Não só no Oriente Médio, mas em qualquer lugar? Porque as principais armas que os bárbaros têm são as limitações que as pessoas civilizadas impõem a si mesmas. E precisamos encontrar uma maneira de continuar sendo civilizados como somos, como queremos ser, e ainda assim tornar impossível que os bárbaros consigam o que querem. Na verdade, a diferença é que estamos tentando construir algo. Somos uma sociedade construtiva. Estamos tentando construir uma sociedade mais livre, uma cultura mais diversa, uma economia mais forte, uma educação melhor, uma ciência mais avançada e assim por diante. E os bárbaros querem dominar. E eles querem, de alguma forma, compensar seu complexo de inferioridade, muito justificado porque eles fracassaram. E eles estão tentando dominar o máximo que podem para ganhar algum respeito, porque dominam. E o que temos no Oriente Médio, e essa é a grande questão, você não pode entender nenhuma parte específica sem olhar para o quadro geral. O Irã tentou exercer hegemonia sobre o Oriente Médio. Esse regime tem uma perspectiva jihadista e radical, não só sobre a região, mas sobre o mundo em geral, tentando fazer o Islã voltar a dominar além do Oriente Médio, muito além do Oriente Médio, e essa vertente específica do Islã. E eles conseguiram, na véspera de 7 de outubro, construir uma estrutura muito impressionante. Primeiro de tudo, o próprio Irã, praticamente tornando tudo no Irã submisso a esse objetivo de dominação, construindo um grande poderio de mísseis, como foi planejado para dar proteção, para dar imunidade ao poder nuclear. Ou seja, tantos mísseis de longo alcance, cargas pesadas, relativamente precisos, cobrindo toda a região e até mesmo podendo alcançar a Europa. E Diego Garcia.
E sob a proteção desse sistema balístico, eles queriam construir uma capacidade de dissuasão atômica. E a capacidade de dissuasão nuclear daria a eles imunidade absoluta para qualquer ação, e ninguém ousaria tocá-los. Agora, isso não é novidade. Isso é o que os norte-coreanos conseguiram, e isso é o que outros queriam alcançar, os sírios, os iraquianos. Mas o que há de singular nos iranianos é que eles não queriam isso apenas para objetivos defensivos. Quero dizer, o regime na Coreia do Norte realmente não acha que pode dominar a China e o Japão, mas eles queriam estar em uma posição onde ninguém pudesse tocar no regime por causa da imunidade que as armas nucleares proporcionam a eles. O que os iranianos queriam era hegemonizar o Oriente Médio, controlar a energia do Oriente Médio. Quero dizer, tudo no Golfo Pérsico, a energia do Iraque, do Irã, do Kuwait, da Arábia Saudita, do Bahrein e dos Emirados, toda a energia da região. Além disso, tomar a Arábia Saudita e, por meio do controle deles em Meca e Medina, poder influenciar quase 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, ir além disso para países árabes e muçulmanos e, eventualmente, muito além do Oriente Médio e norte da África. Eles também queriam controlar a Europa, presumindo com certa justificativa que os europeus estariam ansiosos para capitular, como fizeram muitas vezes em sua história recente, e no momento também estão nessa trajetória. E eles fizeram isso de uma forma muito sofisticada, para que o Irã possa acumular poder e os forças por procuração sofram as consequências imediatas. Assim, eles podem proteger o projeto nuclear e balístico iraniano usando o Hezbollah, com uma enorme capacidade balística no Hezbollah e uma capacidade balística de longo alcance no Iêmen, além de controlar a Síria e controlar o Iraque. E eles já fizeram uma grande parte disso. E eles estavam prestes a agir na Jordânia para subverter o regime na Jordânia, baseado na opinião pública muito radical que existe na Jordânia, principalmente palestinos e membros da Irmandade Muçulmana. E eles tinham uma posição muito forte na região. Agora, o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio foi que Israel destruiu grande parte dessa posição. Destruiu grande parte do poder do Hamas. Ainda está lá, mas dramaticamente mais fraco, perdeu a esmagadora maioria do seu poder. O mesmo no Líbano. O Líbano, em vez de viver sob um Hezbollah com um potencial para o qual Israel não tinha uma resposta muito boa, já não representa uma grande ameaça estratégica. Agora é um grande incômodo. Ainda é um incômodo, mas não uma grande ameaça estratégica. O regime sírio não existe mais. As milícias iraquianas estão dissuadidas. E o mais importante, o Irã em si foi dramaticamente rebaixado a uma potência de 5ª categoria. E depois dos últimos 40 dias de guerra, um país muito, muito fraco, com apenas uma arma restante. Ou seja, a capacidade de impactar o preço do petróleo e ameaçar os regimes árabes no Golfo. Agora, o que está acontecendo agora no cessar-fogo, pelo menos parece que isso está acontecendo. Até agora, o que descrevi já é uma realidade estabelecida, um impacto estabelecido no equilíbrio de poder. Agora temos uma pergunta: quem aguenta mais tempo? O Irã está em posição de dizer, mesmo na nossa situação muito, muito ruim, ainda podemos continuar, e ao continuar, ao não desistir, mas também ao não colapsar, ao não se render, vencer, porque o Ocidente não tem paciência. E o presidente Trump tem medo das ramificações dentro dos Estados Unidos, politicamente, às vésperas das eleições de meio de mandato e dos preços do petróleo e assim por diante. Podemos impor ao mundo civilizado a vontade dos bárbaros?
Isso é exatamente o que piratas e bárbaros têm feito ao longo da história, e a única maneira de lidar com eles é esmagá-los. Qualquer coisa com a qual eles possam concordar é, por definição, ruim para as pessoas civilizadas. Se eles podem se sentir bem consigo mesmos, quero dizer, esse regime, não o Irã é uma grande civilização. O povo iraniano é um povo muito capaz e impressionante. E é muito semelhante ao que tivemos quando os bárbaros tomaram o povo alemão há 80, 90 anos. Então, eles tinham o potencial que o povo alemão lhes deu. O povo iraniano é muito capaz, mas o regime bárbaro que está no poder precisa ser destruído. Agora pode levar muito tempo, não importa. Mas ele deve estar em uma trajetória de enfraquecimento constante, de perda constante de sua posição, de perda constante do respeito de outros países, de estar constantemente em uma situação em que não consegue responder às suas necessidades mais vitais. E os Estados Unidos até agora estão fazendo a coisa certa, ou seja, antes de tudo, atacando eles. Isso é só um preâmbulo, uma pré-condição. Se quiser falar com os iranianos, bombardeie-os. Primeiro, bombardeie-os para chamar atenção. Só depois comece a conversar. Antes disso, nem conseguem notar você. Ter um breve cessar-fogo. Mas durante o cessar-fogo, você tem que continuar a prejudicá-los, porque se você parar de prejudicá-los, não consegue conversar com eles, a menos que eles estejam sofrendo. Eles nem são um parceiro para negociações. Se não for muito doloroso para eles, você não consegue conversar com eles. Então, o bloqueio americano contra o petróleo iraniano deve ser mais forte do que qualquer resposta iraniana a ele. Este é o teste que enfrentamos agora. Acho que, no momento, o dano que o bloqueio americano causa ao Irã é maior do que o dano que o Irã causa aos interesses americanos. E eu enfatizo aqui, interesses americanos. Se os chineses forem prejudicados por isso, ótimo, eu apoio. Deixe os chineses pressionarem os iranianos. Se os europeus forem prejudicados por isso, tudo bem, os europeus, de qualquer forma, não estão dispostos a ajudar em nada além de se render aos iranianos. Então, se isso prejudicar muito os europeus e relativamente poucos americanos, os americanos podem manter isso por um tempo. Trump não será popular na Europa, mas não acho que esse seja o objetivo dele. E agora, a escolha que será apresentada ao Irã é a seguinte, e espero que essa seja a escolha que eles terão nos próximos dias. Ou você concorda com algo que jurou não aceitar sob nenhuma circunstância, ou mesmo que prolonguemos o cessar-fogo vai se voltar contra você. Há coisas que você não pode fazer porque conseguimos escalar mais que você. Se os bárbaros escalam mais que você, está condenado, não importa o que faça. Se você provar para os bárbaros que pode escalar além do que eles querem, além do que eles podem fazer, tanto na intensidade da sua escalada quanto no tempo que isso leva, você precisa ter paciência estratégica. Você precisa ser capaz de aguentar por um longo período de tempo, não esperar uma vitória total imediata, mas sim aguardar pelo efeito cumulativo do que está fazendo. Se é isso que Trump está fazendo, e eu acho que é isso mesmo, então os Estados Unidos vão sair por cima, assim como Israel. Agora, o fato de Israel e os Estados Unidos estarem tão bem coordenados é extremamente importante do ponto de vista israelense. E mesmo que seja desconfortável no Líbano de uma forma menor, é, é, em um nível menor, temos questões muito mais importantes para resolver. No Irã, temos uma baleia. No Líbano, temos sardinhas. Comparado com o que realmente está acontecendo no Irã e a cooperação, a parceria muito próxima com os Estados Unidos, provando que Israel é o aliado mais confiável e capaz dos Estados Unidos nesta guerra, é tremendamente importante do ponto de vista israelense. Então, essa é a questão.
Quem pode escalar o conflito a um nível mais alto e por mais tempo? Agora, se chegarmos a um acordo em alguns dias, ótimo. Eu vou ficar surpreso. Mas se for o tipo de acordo que Trump disse que quer, então é algo com o qual podemos conviver. Mas se não houver acordo e o cessar-fogo continuar, quanto mais fraco o regime iraniano estiver, melhor. A principal vulnerabilidade desse regime é a economia. Eles mal conseguem administrar as coisas como estão. Quanto mais tempo as sanções americanas continuarem, maior será o efeito devastador sobre o Irã. Se você acrescentar a isso, em uma guerra, a destruição de usinas de energia e pontes, isso aumenta ainda mais essa pressão. E o que você precisa aqui é não sair antes de terminar. Agora, quando eu digo terminar, não quero dizer vitória final, que o problema vai desaparecer, que o regime vai cair imediatamente e assim por diante. Não espere por isso. Israel está lidando com seus inimigos radicais e bárbaros há mais de 100 anos, e eu suponho que haverá radicais suficientes nessa região para continuar pelos próximos 100 anos, mas a maioria dos estados árabes não faz mais guerra contra Israel desde o fim dos anos 70. Israel agora está em uma situação muito melhor do que estava há 2 anos e meio, porque não só o Egito e a Jordânia e outros estados árabes percebem que não podem atacar Israel e sair vitoriosos disso, mas também os radicais estão enfraquecidos. Isso não significa que Israel não será desafiado, não significa que foguetes não serão lançados. Isso não significa que árabes radicais não vão tentar matar judeus. É para isso que milhões deles acordam de manhã. Isso é o que eles são. Isso não é a política deles. Isso é a essência deles. Eles não têm nada produtivo em mente. Eles não estão tentando construir suas próprias sociedades. Eles não seguem o exemplo, o melhor exemplo que você pode ver no mundo árabe, nos Emirados Árabes Unidos, onde eles realmente estão tentando construir uma sociedade, construir uma economia e algo mais. Em todo o mundo árabe, a grande maioria falhou em lidar com os desafios do século XX. Esqueça o século XXI. E a opinião pública é muito radical em países que até assinaram tratados de paz com Israel. Então, ainda haverá pessoas que tentarão matar judeus? Sim, aliás, incluindo árabes na Europa, incluindo radicais na Europa que apoiam essa atitude por antissemitismo ou por outros motivos. Mas Israel está em uma posição dramaticamente melhor do que antes? Sim. O equilíbrio de poder mudou dramaticamente para o lado de Israel? Sim. Então não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses. Mas vemos que a trajetória dos últimos 100 anos não só se manteve nos últimos anos, como realmente se fortaleceu de forma dramática nesse período. Então, a trajetória de Israel de estar a cada década em posição melhor do que na anterior, nesta década vai dar um salto. Ela já foi catapultada para uma posição muito mais elevada. Isso responde a todas as perguntas e problemas? Não. Mas está melhor do que nunca? Com certeza, sim. Agora você ficou surpreso com algo que o Irã fez até agora, atirando nos vizinhos árabes, e outro dia atirando em um navio cargueiro indiano no Estreito de Hormuz? Ainda nos surpreendemos com o que bárbaros fazem. Os Estados Unidos e Israel subestimaram qual seria a resposta. Se puder, comente se os objetivos de Israel e dos Estados Unidos estão alinhados ou se diferem. Para a guerra. Vou responder a última pergunta porque acho a resposta simples. Os objetivos americanos e israelenses se sobrepõem há mais de 75 anos. Quero dizer, desde o estabelecimento do Estado de Israel, nossos objetivos se sobrepuseram porque Israel e os Estados Unidos sempre lutaram contra radicais no Oriente Médio.
Infelizmente, os americanos não notaram como seus objetivos e os de Israel se sobrepunham. E por muito tempo, uma abordagem americana muito simplista era que árabes e israelenses não se davam bem. Temos que escolher entre árabes e israelenses. Os árabes são mais numerosos. Tem mais petróleo do lado árabe do que, sei lá, Matzak Neilach do lado israelense. Então, nossos interesses estão do lado árabe. Vamos evitar enfurecer os árabes. E muita gente queria apoiar os árabes. Levou muito tempo para os Estados Unidos, porque os americanos têm dificuldade em entender qualquer coisa no mundo quando envolve cultura. Demorou muito para eles entenderem que, na verdade, os Estados Unidos, Israel e a maioria dos árabes estão do mesmo lado contra os radicais árabes. E os radicais são contra os Estados Unidos e Israel. E não é de se surpreender que eles estejam queimando bandeiras americanas e israelenses juntos. E não é de se surpreender que no Irã eles gritem contra o grande Satã, os Estados Unidos, e o pequeno Satã, Israel. Mas isso também era verdade nos anos 50 e 60, quando os americanos não reconheceram sob Eisenhower e Kennedy. O primeiro a começar a entender isso foi Johnson, e a melhor compreensão veio com Nixon e Kissinger. Desde então, as coisas seguem se desenvolvendo. Às vezes, os americanos ainda agem de forma estúpida. Isso aconteceu, por exemplo, com Jimmy Carter antes de Sadat forçá-lo a mudar sua política. Ou eles querem capitular porque acreditam na fraqueza americana, como Barack Obama e, em menor grau, Joe Biden. Mas, de forma sistemática, os objetivos americanos e israelenses se sobrepõem. Eles não são idênticos, mas se sobrepõem. E os Estados Unidos são impedidos de fazer certas coisas porque é uma grande potência, mas um país pequeno pode fazer coisas que a grande potência não pode fazer. Por mais estranho que isso pareça, então os Estados Unidos poderiam usar Israel como seu Rottweiler local, porque quando Israel está fazendo o que precisa fazer por Israel, está ajudando os Estados Unidos na maioria dos casos. Agora, pode haver uma tensão entre os dois? Claro, alguém está 100% alinhado com o outro? Quero dizer, olhe para as discussões entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Sempre há entre aliados tensões, mas existe uma sobreposição esmagadora. E eu acho que agora é maior do que nunca. Sobre surpresas, a única coisa que me surpreendeu foi a estupidez iraniana. Estou acostumado com iranianos sofisticados que, ao contrário dos árabes, têm paciência estratégica. Então, quando os iranianos atacaram Israel em abril de 2024, fiquei surpreso com a estupidez suprema deles. Por que fariam isso? Vocês construíram o Hezbollah e o Hamas para que a guerra não chegasse a Teherã. Por que vocês dão a Israel não apenas uma desculpa, mas uma necessidade de atacá-los? Tudo bem? Agora Biden pode impedir que Israel vá longe demais em abril. Então eles ficam burros de novo em outubro de 2024. E novamente é Biden e a resposta é limitada. Mas aí você tem Israel lidando de forma muito, muito eficaz com o Hezbollah, o que abre caminho, e o regime sírio colapsa e Trump se torna presidente. Então Israel pode fazer a guerra de 12 dias em 2025. O que está acontecendo agora não me surpreende, porque no Irã as pessoas que sabem como enganar, nós as matamos. Os chamados moderados, certo? Nós matamos as pessoas que sabem enganar, o que é uma coisa muito boa. Quanto mais radicais eles são, melhor. Eles cometem mais erros. Eles não permitem outros, especialmente os Estados Unidos, de se enganarem. E dificultar que os americanos se enganem é algo extremamente bom, extremamente positivo do ponto de vista israelense. Então, o que me surpreendeu foi a estupidez inicial dos iranianos.
Já não me surpreendo mais com a estupidez dos iranianos, porque agora os passos estúpidos que o Irã está dando são porque os mentirosos mais inteligentes foram mortos. Estão mortos. Tenho o prazer de dizer que nós os matamos. E agora temos os idiotas do eh, da guarda revolucionária, que podem ser muito eficazes em matar pessoas, construir mísseis ou enterrá-los no fundo do mar. Quando tentam enganar os americanos, não conseguem muito bem. Então eu acho que é melhor assim. E não me surpreende que eles cometam erros estúpidos. Mas você acha que o Irã tem mais influência do que as pessoas pensam por causa do controle do Estreito de Hormuz e da economia global? Qualquer influência que eles tenham, você precisa demonstrar que os Estados Unidos têm mais influência. Porque uma vez que eles têm mais influência, eles têm ambições ilimitadas. Não é que você dá algo para eles e então eles ficam tranquilos. Não. É exatamente isso que os americanos não conseguem entender. Os americanos, eu não sei, é a água ou o ar nos Estados Unidos que faz com que seja impossível para os americanos entenderem o que são radicais. Eles acreditam que todo mundo pode ser convencido a se tornar um americano, se você apenas der uma chance para a pessoa. Eu já uso isso com muita frequência, talvez até mesmo no seu podcast. Os americanos acreditam que em todo Saddam Hussein existe um pequeno Thomas Jefferson tentando sair, só teve uma infância difícil, é só dar uma oportunidade. Não, eles são bárbaros. Eles são bárbaros de ponta a ponta. São bárbaros de 24 quilates, não passam de bárbaros. Agora, bárbaros também podem ser eh, sofisticados, sim. Eles podem ser pragmáticos? Sim. Todo bárbaro também é pragmático. Hitler foi bárbaro em Munique em 1938. Quando ele vê Chamberlain, por que não ser chamado de pragmático? Tudo bem? E a estupidez inata dos americanos é que, se você vê alguém que é pragmático em um sentido limitado, eles acreditam que ele é pragmático em toda a sua atitude. Bárbaros continuam sendo bárbaros, tudo bem? Você não pode mudar Yasser Arafat, Ayatollah Khomeini, Assad ou Gaddafi. Ou essas pessoas estão completamente comprometidas com um sistema destrutivo que não se importa com a própria população. Agora, existem diferentes níveis. Os piores são os palestinos, porque eles também são irresponsáveis. Então, na Síria, Assad era um bárbaro que sabia quando não fazer certas coisas porque seria derrotado. Os palestinos, mesmo sabendo que estão derrotados, sabem que pessoas ingênuas ao redor do mundo vão lhes dar bilhões de dólares toda vez. Eles são bárbaros e vão falar sobre suas necessidades humanitárias e vão presumir que, se você lhes der ajuda humanitária, eles vão deixar de ser bárbaros. E, portanto, as pessoas têm a fantasia sobre a faixa de Gaza de que ela vai se tornar uma Riviera ou que você vai desradicalizá-los. Sabe, você realmente precisa estar completamente fora da realidade para acreditar que pode fazer isso. Então, eu acho que quando você olha para o Oriente Médio, você precisa fazer a distinção entre a liderança responsável na maioria dos estados árabes, a opinião pública irresponsável, mas a liderança responsável na maioria dos estados árabes. Você pode trabalhar com a maioria dos estados árabes. Você deve atingir os radicais com toda a força possível e humilhá-los. Porque a única maneira dos moderados explicarem ao seu próprio povo por que estão sendo moderados é mostrar como os radicais sofrem. Se os radicais não sofrem, você não consegue justificar a moderação para a sua opinião pública. Então, esmagar radicais, ferir radicais e, mais importante do que qualquer coisa, humilhar radicais
é a melhor maneira de promover moderação e responsabilidade no Oriente Médio. Por que outros países não se juntaram a essa guerra com os Estados Unidos e Israel? O mundo tem medo do Irã? O resto do mundo? Primeiro, não existe isso de um mundo. Ok, isso não existe. Quero dizer, as pessoas inventaram esse conceito de comunidade internacional. Você precisa ter um senso de humor muito desenvolvido para acreditar que existe algo assim, ou algum tipo de solidariedade global, solidariedade universal. Isso é muito bonito. Quero dizer, você pode dizer isso em universidades onde, sabe, professores podem falar coisas com impunidade em suas salas de aula e ninguém nunca os confronta com a realidade. Eles podem falar qualquer blá 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 que os alunos vão ficar satisfeitos. Então você não tem um mundo e os Estados Unidos não esperam o apoio do mundo. O quê? Cuba vai apoiar os Estados Unidos. A Coreia do Norte vai apoiar os Estados Unidos? A Venezuela? Não, mas você fala sobre a OTAN. É basicamente isso que você está dizendo, países da OTAN. E os países da OTAN acreditam que é melhor ser fracos. E mesmo que quisessem ser fortes, eles não têm meios para ser fortes. Eles não têm exércitos realmente prontos para a guerra, e mais do que isso, eles não têm uma população disposta a apoiar isso. Eles nem sequer têm pessoas dispostas a defender o próprio país. Eles vivem no mundo da fantasia, apesar da guerra na Ucrânia, onde sabem que podem dar dinheiro e armas, mas não precisam lutar. Ok? Pessoas que não estão dispostas a se defender vão sofrer as consequências. Nós, como judeus, aprendemos isso. Sionismo é, entre outras coisas, o resultado do entendimento de que judeus que não podem se defender estão condenados. E, portanto, acho que judeus ultra-ortodoxos estão fazendo algo não judaico quando não estão dispostos a se alistar no exército, quando vivem uma vida parasitária em Israel, apenas enfraquecendo o povo judeu. Então, acho que aprendemos isso da maneira mais difícil em milhares de anos de história e pelo que sofremos por não estarmos dispostos a nos defender. Os europeus viveram sob a ilusão de que não precisavam se defender porque os americanos viriam e lutariam por eles. E tudo o que eles diziam aos americanos era o quanto estavam insatisfeitos porque os americanos estavam dispostos a lutar, já que eles mesmos não estavam dispostos a lutar e esperavam que os americanos lutassem em seu lugar. Acho que eles estão acordando agora. Trump está ajudando eles a acordar. É, dizendo: nós vamos ajudar vocês a se ajudarem, mas não vamos fazer isso por vocês. E eles só se dispõem depois que a América consegue tudo para eles. É, no Golfo, então eles querem ser os guardiões disso. Muito gentil da parte deles, certo? Alguém vai fazer o que o chanceler da Alemanha corretamente chamou de trabalho pesado, certo? O trabalho sujo. Os americanos farão isso por eles, e então eles entrarão nobremente e assegurarão tudo. Contanto que eles não precisem se defender, contanto que não precisem fazer nada, contanto que não precisem correr nenhum risco, contanto que eles não precisem convocar seu povo para defender seu país, seu modo de vida e sua civilização. E eles acreditam que a impotência é, deixe-me colocar desta forma: os mansos herdarão a terra no fim dos tempos, certo? Mas ser manso não significa que você pode funcionar efetivamente neste mundo se outra pessoa não estiver disposta a derramar seu sangue, por causa da sua falta de disposição em se defender. Então, o que você espera deles? Eu não teria esperado nada deles.
Aliás, curiosamente, o secretário-geral da OTAN, na verdade, justificou grande parte da argumentação de Trump em relação à OTAN, certo? Porque você precisava ameaçá-los para que eles gastassem dinheiro com a própria defesa, sem falar na incapacidade de convencer seu próprio povo a defender o próprio país. Então, diminua suas expectativas. Também estou me referindo aos países árabes que foram atacados pelo Irã, por exemplo, a Arábia Saudita. Por que eles ficaram, sabe, quietos sendo atacados? Em primeiro lugar, eles estão com medo. Em segundo lugar, os Estados Unidos, sob Obama e Biden, provaram que não estão dispostos a defendê-los. E em terceiro lugar, eles não tiveram esse choque de realidade que você só recebe quando está sendo bombardeado. Aliás, Israel também, até o dia 7 de outubro, não tinha entendido isso. É preciso abandonar a contenção e começar a agir de forma preventiva, em vez de reativa. E lembre-se, esses não são grandes potências militares. Eles têm muitas aeronaves e aeronaves muito sofisticadas, mas isso não faz deles uma potência militar. Sabe, os Estados Unidos dizem que as duas forças aéreas mais poderosas do mundo são a americana e a israelense, e sabem do que falam. Existe uma diferença entre ter muitas aeronaves e ter uma força aérea forte. E também os europeus têm muitas aeronaves, certo? Mas eu não teria esperado de, que os países do Golfo fizessem isso. E, aliás, se Deus me livre, estivéssemos na posição deles, não tenho certeza se eu defenderia isso. Mas agora, se Trump mantiver essa posição, e principalmente se o regime iraniano cair, acho que eles vão ganhar nova coragem. E, novamente, o país mais impressionante dessa região é os Emirados Árabes Unidos. Agora, digamos que o regime islâmico sobreviva a essa guerra, mesmo depois de tudo o que eles passaram. Será que realmente conseguimos alguma coisa com essa lei? Ah, sim, sim. Conseguimos enfraquecer dramaticamente nossos piores inimigos. Sim. Essas crianças ingênuas, quero dizer, eu gosto de crianças, mas não quando elas têm 45 ou 54 anos, certo? Mas essa ideia infantil de que, a menos que você consiga uma vitória total, não alcançou nada, é uma forma estúpida de encarar a vida. Quero dizer, com isso você pode se tornar um jornalista, tudo bem, mas não um estrategista. Isso é realmente, você deve ser estúpido, ignorante e completamente alheio à história humana para pensar nesses termos. Se o regime iraniano, de ser temido e respeitado em toda a região, agora está sendo tratado como um elemento negativo, mas como um elemento negativo fraco, tudo bem? Ele ainda pode causar problemas para você? Sim. Ainda pode te machucar? Sim. Mas pode dominar a região? Não. Principalmente se não deixarmos eles se reerguerem com sanções, tudo o que for ruim para o Irã é bom para o Oriente Médio neste momento. A população iraniana vai sofrer com parte disso. Sim, a população japonesa sofreu na Segunda Guerra Mundial, a população alemã também, e nem todo mundo era nazista na Alemanha. Mas queimar cidades alemãs foi uma boa ideia. Não estou sugerindo agora que temos que queimar Teherã, mas estou dizendo que mesmo que os iranianos sofram, e eles estão sofrendo, mas a única maneira de aliviar esse sofrimento é com mais sofrimento. E esse é o paradoxo da guerra. Quero dizer, afinal de contas, estamos ameaçando a vida dos nossos filhos para que no futuro eles tenham suas vidas menos ameaçadas, se você vive em Israel, certo? E você realmente quer se defender.
Agora, por que você acha que há um número crescente de pessoas dizendo que Israel arrastou os Estados Unidos para essa guerra? Tem gente da direita. Olha, a maioria das pessoas é burra. Quero dizer, não só, sabe, a maioria dos jornalistas ou a maioria dos acadêmicos, mas a maioria das pessoas é burra. E quando você dá para elas uma resposta simples para um problema complexo, elas geralmente aceitam. E primeiro, os jornalistas aceitam, certo? A percepção superficial e irresponsável no mundo sobre tudo o que está acontecendo é resultado do fato de que o jornalismo sofreu uma profunda degradação nas últimas décadas. Os jornalistas já nem tentam mais te dar um retrato fiel do que estão reportando. Eles têm suas próprias opiniões para promover, eles têm compromissos ideológicos pelos quais trabalham. E você pode confiar nos jornalistas de hoje menos do que nunca, menos do que nunca. Hoje, a maior parte da mídia em Israel, assim como em outros lugares, são apenas lugares onde eles estão tentando te vender um produto. E você deveria confiar no jornalista menos do que em um vendedor de carros usados. Ele está constantemente tentando te enganar, entre outras coisas, porque ele mesmo é simplório, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Além disso, porque ele não consegue vender algo complicado, então ele te vende algo simples. Ele é preguiçoso, ele nem sequer tenta estudar nada. Ele tem medo de ser acusado de racismo, então ele não vai trazer cultura para dentro, eh da sua análise. E quando ele trouxer, ele vai trazer de uma forma politicamente correta para que seus colegas não falem coisas sobre ele. E quando você não entende a cultura, você não entende o ingrediente mais importante do comportamento humano, da motivação para o comportamento humano. Sou sim. E quando você tem alguém tão ridículo quanto Kamala Harris dizendo isso de uma forma tão superficial e ridícula, primeiro de tudo, como ela se tornou vice-presidente? Segundo, como ela passou a representar o Partido Democrata? Eu acho que isso é uma vergonha histórica para o Partido Democrata. E ainda por cima, ela também compactua com isso. E, sem surpresa, a esquerda radical e a direita radical se unem na mesma ideia antissemita de que os judeus controlam o mundo, de que os judeus matam bebês, do libelo de sangue e assim por diante. Então, se você vive na Europa ou nos Estados Unidos, como judeu, você deve saber que os dias da vida judaica nos Estados Unidos estão tão contados quanto na Europa. Quero dizer, na Europa isso já não existe mais, e nos Estados Unidos talvez ainda exista mais uma geração disso. Então esteja preparado para ouvir coisas absurdas, porque pessoas ingênuas que recebem informações profundamente distorcidas de tudo ao seu redor vão chegar a conclusões ridículas. Mas você acha que todos eles são ignorantes ou alguns estão sendo pagos? Como Tucker Carlson, por exemplo? Ele, essencialmente, eu não sei. Eu não sei e não me importo. A motivação, eu simplesmente não estou interessado na motivação. Eu sei que Tucker Carlson é antissemita. Ele é um antissemita pago ou não? Quem se importa? Certo? Acho que ele também é pago, mas quem liga? Eu realmente não estou interessado. E, aliás, se eu tiver um jornalista antissemita que, mesmo assim, me forneça reportagens honestas, eu aceitaria essa cobertura honesta, independentemente da personalidade do jornalista. Certo? Então, sim, o antissemitismo é algo importante, mas se para ser um progressista de verdade, você precisa ser antissemita, como o New York Times, sempre vendendo isso.
A narrativa de que judeus matam bebês, judeus matam crianças, isso é basicamente o que o New York Times está fazendo, não só nessa guerra, mas há anos, certo? Então, se a motivação do New York Times é antissemita ou não, eu não sei, eu não me importo. Eu sei qual é o produto. Uau. Quero dizer, tem gente dizendo, por exemplo, que a Sharia é boa, que o Islã é bom. Deixa-me te interromper aqui. Tem gente dizendo praticamente de tudo. E a maior parte do que as pessoas estão dizendo não me interessa, certo? Porque sempre vai ter gente dizendo as coisas mais idiotas e às vezes coisas inteligentes, certo? Então, se você quiser citar algo inteligente, interessante ou algo que possa ser verdade, vou ficar feliz em discutir. Mas vamos tentar não ficar muito impressionados com o que as pessoas estão dizendo, sabe? Estupradores dizem que se eles pudessem receber amor de uma forma legítima, eles não seriam estupradores. Isso me interessa? Não. E quanto ao futuro de Gaza e do Hamas, quero dizer, Isso é muito claro. Na próxima geração ou duas, eu não sei o que vai acontecer em 200 anos, mas na próxima geração ou duas, teremos uma Gaza hostil e violenta atacando Israel. Se Israel fizer a coisa certa e atingir constantemente o Hamas em Gaza, então o impacto desses ataques será marginal e espero que insignificante. Se voltarmos a acreditar que podemos, sabe, convencê-los a ser qualquer coisa diferente do que eles são, então eles vão nos atingir com muito mais força. Como fizeram no dia 7 de outubro, se formos burros o suficiente para voltar à estupidez de antes do dia 7 de outubro, teremos novamente o 7 de outubro. Você acha que alguém acredita que em Gaza vai haver uma Riviera? Tudo bem, então acho que essa pessoa deveria ganhar um prêmio pelo seu senso de humor. agora, você acha que Israel aprendeu a lição de não relaxar, independente do que aconteça? Sim. Aprendeu a lição e depois vai esquecer a lição. Aprendeu a lição em 21 e esqueceu em 29. Aprendeu a lição em 29 e esqueceu em 36, 39. Aprendeu a lição em 36, 39 e esqueceu em 1947. Aprendemos a lição na segunda intifada e a esquecemos às vésperas de cada geração, sempre com novos judeus idiotas. Não confie em antissemitas que afirmam que judeus são um povo inteligente. Sabe, é só olhar para o nosso Knesset e você vai perceber que também pode haver judeus idiotas. Tudo bem, professor Shifton. Com essa nota positiva, certo? Com essa nota positiva, se você quiser nos deixar uma mensagem final. Eu já te dei a mensagem final. Constantemente. Ou seja, enquanto não enganarmos a nós mesmos, enquanto continuarmos a nos unir, ser espartanos contra nossos piores inimigos, mas manter sempre a essência interna. Você deve ser suave quando puder e duro quando não tiver outra escolha. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é ser aberto, pluralista e liberal quando pudermos, com qualquer pessoa que mereça isso. E ser muito rigoroso com os bárbaros, além de identificar o que são os bárbaros e o que eles estão tentando fazer conosco. Mais uma vez, obrigado, Dan Schwefton. Agradeço pelo seu tempo e espero falar com você novamente no futuro. Obrigado.